Você que se liga aqui no Collab Innovation, estamos na Tech Trends. Sim, eu acho que é o segundo ano dessa feira. É o primeiro? Olha! Estreamos mais um, então. O Collab Innovation. Estávamos lá no IoT. No IoT. Foi o primeiro. Exatamente. Agora aqui com essa parceria com a SP Negócios. E, para quem já conhece o AppCast ou outros produtos que a gente produz lá na Compasso, já conhece essas duas figuras. Mas você que está chegando agora no nosso rolê, aqui através da SP Negócios, que está vendo a gente, inclusive, aí no YouTube da SP Negócios, vamos apresentar aqui os nossos amigos. Temos a honra de receber Gabriel Ishida e Carol Zani, nossa conversa aqui nesse especial do Collab Innovation com a SP Negócios. Ambos representam a Associação de Profissionais de Propaganda. O Ishida é um recém-chegado, diretor recém-chegado. E a Carol é vice-presidente de comunicação da APP Brasil. Tecnologia e inovação. Não esquece do... Olha lá, o Silvão só aumentando os crachás. Não para. E também CEO da Vértice, né, da Verte.se. Exatamente. Vértice. E o Ishida. Hoje estou como consultor independente por candidatos. Doutor, eu não estou querendo se confundir com consultor, eu vou fazer uma consulta com ele. Doutor, eu não me sinto muito bem. Mas, Ishida, aliás, de vocês, de ambos, é tecnologia, é pesquisa, numbers. Sim, eu me identifico um pouco mais como um analista de dados de negócio. Então, assim, porque eu acho que o mercado de dados se divide os profissionais, mais ou menos assim, de forma bem grossa, né? A parte de técnicos, né? São os engenheiros de dados, e a parte do analista, quem faz as análises. Eu, geralmente, estou mais da parte de análise. Então, de extrair o insight do número. Aí os engenheiros preparam todo o número para a gente poder analisar. Então, eu estou indo mais para esse lado. Eu também tô... Pode falar mais pertinho do microfone aí, Carolzita. Pertinho do microfone. Assim como o Ishida, quanto tempo do Ishida? Ixi, eu tô desde 2010. Eu também. A gente começou a Verte em 2010. Eu tava na escola ainda. E... toda hora eu lembro desse meme. Não tinha nem 6 anos. Mas o meu olhar é mais assim para a opinião pública, né? Para as conversas de opinião pública e disso extrair insights também, assim, de alguma maneira para negócios, mas muito para campanha, para desenvolvimento de produtos, mas olhar o que a opinião pública está falando nas redes sociais ou qualquer outro canal, né, que às vezes os clientes têm, recebe, né, conversas e se relaciona, e disso eu transformo aprendizados. Eu gosto de falar dos aprendizados para as marcas e insights, né? Então eu e o Ishida, a gente tá nesse rolê há bastante tempo. A gente se conheceu no mercado, a gente já trabalhou juntos presencialmente. A gente já trabalhou juntos não presencialmente. Nós estamos juntos em todos os eventos. Então eu e o Ishida, a gente tá aí correndo faz um tempo, né, nesse rolê, né? E é curioso também, Carol, que dentro mesmo da parte de análise, né, que é nosso campo, tem duas frentes, entre aspas, né, duas frentes, que é a parte de pesquisa, que o Carol trabalha mais, e eu, por exemplo, tô um pouco mais especialista em performance e analytics. A parte de Google Analytics, a parte de mídia, esse é um pouco... Eu trabalhei com social também, mas hoje eu tenho um conhecimento maior na parte de mídia. Então você vê que ainda tem essa divisão ainda, né? O mercado de dados vai tudo segmentando, vai mudando, aí amanhã já tem outro tipo de especialista, aí vai, né? E no fim, assim, esses dados se conversam, né? Então, no fim do dia, assim, se você tem uma boa estratégia, tanto da parte de analytics de mídia, quanto nessa parte de entender a opinião pública sobre um tema, tudo isso é muito rico para as marcas, né? Para as estratégias. Você faz coisas muito mais acertadas, né? Tipo, uma coisa que, por mais que a gente tá há 14 anos, 13, 14 anos nesse rolê, e por mais que não seja algo novo quando a gente fala de dados, a gente ainda vê muita dificuldade do mercado de como transformar o que se aprende olhando para o número em ações do dia a dia, né? Então, assim, começa a falar assim, nossa, a gente está 14 anos, ainda parece que, né, falta bastante coisa, né, para acontecer. É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, o Brasil, a percepção que eu tenho, tá, é que a gente ainda é muito jovem, ou muito, quase que adolescente na questão de utilização de dados de forma estruturada para tomada de decisão, né? Principalmente nas indústrias brasileiras, talvez as multinacionais menos, mas ainda tem muito empreendedor tomando decisão quase que no voo às cegas. Essa impressão, ela se faz real? Eu acho que tem níveis. Eu acho que, por exemplo, hoje, eu acho que assim, a gente vai ter uma arrancada boa com a inteligência artificial.
eu acho que a inteligência artificial vai fazer, acho que as empresas têm um pouco mais essa mentalidade de dados. Mas por outro lado, por exemplo, a gente estava até falando, né, ali na paralela sobre agências de publicidade, ainda a gente vê que a agência que tem bastante dado vai no, tipo, apontou o dedo pra cima e vê onde tá indo a estratégia. Tive uma ideia no Molha banho. a ponta do... Tive uma ideia no banho, gente. Entendeu? Desculpa. E aí eu acho que tem... Então eu acho que assim, eu acho que depende muito da frente, mas eu acho que mesmo assim, mesmo em agência, essa parte de criação, eu acho que a inteligência artificial vai dar vai puxar, eu acho que vai começar a ver economicamente falando que compensa fazer com a inteligência artificial, basear em dados pra fazer tal coisa. Então, provavelmente, acho que vai ter uma guinada aí. Não, eu concordo com o Ishida, a gente tem uma discussão, inclusive a gente às vezes discutindo no WhatsApp, né, Ishida? Do tipo assim, o que você acha da inteligência artificial nisso? A gente tem até opiniões que casam e opiniões que não casam tanto, mas concordo com o Ishida, né? E quando a gente fala de dado, né, a gente tá falando muito aqui agora, né, porque a nossa experiência do mercado, né, de comunicação, do mercado de mídia, né, mas assim... A indústria, por exemplo, tipo, que nem aqui é um evento de tech, né? Eu achei, tipo, poucas startups que estão com foco em comunicação, em marketing, mas você tem startup com foco para saúde, com foco para segurança. Então, acho que assim, depende também da área, né? Se a gente for falar só da nossa área, eu acho que fala-se muito da importância dos dados, aplica-se pouco a importância dos dados, né? Então, assim, tem que ter dado, tem, pá, o que você tem? Tem isso, você faz, nada, né? Então, acaba caindo nisso. Mas acho que depende também muito da indústria, né? Que a gente tá falando, assim, ampliando, porque eu tô vendo que aqui não é um evento de comunicação e marketing. Então, assim, por exemplo, saúde, segurança, a própria indústria, né? Se você não tiver dado, você impacta totalmente uma cadeia de produção, que você impacta totalmente no preço, que você, sabe, tipo... Na construção de uma Smart City. Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, depende também, acho que depende do nível, né, assim, do nível que a gente está falando, às vezes, de agências maiores, agências menores, mas também do mercado. Acho que tem mercados que estão super bem estruturados e que você vê que se desenvolve muito bem e que só consegue entregar o que entrega porque está olhando direitinho para o dado. Eu acho que começa a ficar um pouco complicado quando a gente desce para a nossa indústria de comunicação, publicidade, marketing, que vem no discurso, mas não vem na prática. Porque eu acho que vem eu acho que é um mercado que vem da criatividade. E eu acho que existe ainda hoje uma barreira de que para eu ser criativa eu não posso olhar para número e não dá mais para funcionar desse jeito. Tipo, é um exemplo clássico, né? Já tá até batido, mas até que as pessoas zoam e tudo mais. A Netflix faz série de algoritmo, né? Tipo, muita gente critica isso. Mas, pô, o tamanho da Netflix, cara, tipo, e ela tá atendendo a necessidade, né? O desejo e os anseios de um público, olhando para dado. Então, assim, dá para criar olhando para dado, né? A primeira coisa é que tem que parar de achar que tem que ter uma ideia no banho, tomar uma decisão no carro, tipo, dirigindo, porque viu, tipo, o Mad Men, né? Dando um mega spoiler, quando ele tá ali no final e ele tem, né, o insight sentado ali na meditação. Tipo, cara, bacana, show de bola isso, né? E nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, de 20 anos pra cá não dá mais, assim. Não, e tem Nossa, todo... eu falo muito, né? Não é legal, porque assim, eu acho que trazendo isso para cidades, por exemplo, a gente tem aí os famosos mobiliários urbanos, né? E, obviamente, a publicidade tá lá, tá inserida nisso, se utiliza desses mobiliários. E eu às vezes tenho a percepção, mas essa é zero entendimento da minha parte. Mas, por exemplo, tem a percepção que não se olha, por exemplo, para dados de movimentação. Você vai dizer, aqui, quantas pessoas esperam nesse ônibus, nesse ponto de ônibus aqui? Algumas teve eu não lembro agora qual foi, eu vou cometer uma injustiça aqui, tá? Mas teve uma empresa de RH que criou o ponto amigo, né? O abrigo amigo. O abrigo amigo, isso eu acho que é da Eletromídia, eu acho que é? Então não sei, eu não quero cometer... Eu acho que é. E aí é super importante porque você tem ali uma pessoa atrás ali do painel para te socorrer numa hora ali. Mas eu vejo também que às vezes é subaproveitada essa... Assim, coloca-se lá
uma mensagem qualquer, uma publicidade qualquer, e eu não vejo uma... Integração, né? Ali tantos milhões de pessoas utilizam o transporte público, mas não vejo ali muita movimentação de dados. É uma má impressão minha, eu não sei se eu fiz me entender. Eu acho que essa parte do mobiliário urbano, acho que assim, eu gosto muito desse tipo de pesquisa sobre dados urbanos, né? Sobre dados de cidade. Porque quando você olha acho que fazendo um adendo sobre publicidade, eu acho que tem indústrias que estão mais maduras, eu acho que imobiliário é uma delas, assim, com Smart Cities. Porque quando você toma uma decisão baseada em dado, o impacto já é quase imediato. Então, se eu, por exemplo, olho lá os dados de linhas de ônibus e vejo que tem linha que tem muita gente e linha com pouca gente. E aí eu faço uma mudança, aí esse é um dado. Aí eu faço uma mudança para melhorar esse fluxo. Aí você já sente impacto. Nossa, olha, tá vendo? Eu tava demorando 50 minutos, agora tá demorando 30. Com publicidade, assim, a gente tem mecanismos, só que ainda é muito difícil você falar assim, cara, essa ideia que eu tive, baseada em dados, gerou X dinheiros para a empresa, por N questões, por N influências e tal. Então, quando não tem essa ligação muito direta, eu acho que isso dificulta, entre aspas, a maturidade de você começar a se basear em dados para fazer as coisas. Porque, não consigo medir direito, como é que... Então, né? Então, exato. Então, mas eu acho que voltando sobre a sua pergunta, eu acho que o Brasil ainda, a parte de imobiliário urbano, eu acho que ainda está um pouco atrasado, mas eu acho que, por exemplo, países que tem muito dinheiro, por exemplo, Dubai, etc., eles já fazem Smart Cities, etc., que eu acho que são baseados em dados. Eu acho que já tem esses movimentos de Smart Cities que usam dados para melhorar, né? Até porque você tem ferramentas hoje que são capazes de medir a quantidade, o número de pessoas que estão no ambiente. Olha então, São Paulo, a quantidade de câmera que tem. Que foi instalado nas ruas. Isso é uma coisa que eu até vou comentar com vocês. Hoje está muito mais barato você obter dado informação, ou o teu dado para transformar em informação e para gerar um tipo de ação do que era há 20 anos atrás. Até por conta da advento de tecnologia, acredito eu. Isso é fato? Fato, concordo. Acho que, de novo, a tecnologia caminhou. Eu acho que a gente tem novas áreas, né? Por exemplo, novas assim, né? Que já tem algum tempo, mas assim... É recente, eu acho que ainda com cientistas de dados. Hoje você tem até... Quando eu comecei a Vert, em 2010, eu tive que formar muita gente para aprender a olhar dado, porque nem existia direito esse profissional no mercado. Então, assim, por muitos anos dentro da Vert, se eu não ensinasse a pessoa, tipo, eu contratava uma pessoa com base de comunicação, de publicidade, de marketing, porque ela sabe entender do mercado, mas eu me comprometia a ensinar a parte de dado, porque na época até cursos eram mais difíceis. Hoje você já tem isso mais estruturado. Você tem pós-graduações, você tem faculdade, você tem um trilhão de cursos gratuitos, pagos. Então, acho que tem uma questão da tecnologia, mas também tem uma questão da formação do mercado, né? Que veio se desenvolvendo junto, né? Tipo, o negócio foi andando, então precisa aprender, então as coisas foram se desenvolvendo. Então, acho que sim, as tecnologias ajudam, mas de novo, eu ainda acho que isso que o Ishida trouxe também, acho que é muito importante, sobre você entender o impacto daquela decisão que você tomou olhando para aquele dado, né? Então, acho que você desenhar melhor esse caminho, você metrificar melhor isso, entender, tipo, e também ter um pouco de paciência, né? Porque eu acho que o nosso mercado, também de novo trazendo para o mercado da publicidade, às vezes até o Lupe fala, né? Calma, gente, eu não tô indo operar uma pessoa que teve uma parada cardíaca e tá morrendo, sabe? Então, assim, as coisas têm que ter um tempo de maturação. Eu sei que existe a gente vive uma sociedade da ansiedade e tudo mais, e o mercado também, que é tudo para ontem, mas se a gente não tiver essa consciência de que as coisas têm que amadurecer, e a gente tem que a gente tem que coletar, sabe? E para ter consistência, a gente precisa às vezes de um período, de um espaço de tempo. Não dá para você falar que uma coisa não deu resultado ou deu certo, se você aplicou hoje, você vai olhar só em um mês. Tem que ter histórico. Tipo, como é que a gente sabe que tá tendo aquecimento global? Porque a gente tem um histórico, né? Sim. Então, assim, por que a gente sabe que, daqui pra frente só vai esquentar mais? Porque a gente tá olhando por um gráfico que tem um histórico. Então, também acho que ter essa paciência, sabe? Do tipo eu já mudei um pouco aqui a resposta, mas sim, tá evoluindo. Acho que é... Legal. Aí eu tenho uma pergunta pro Ishida, já que você tá mais ligado nessa parte de performance. A gente vem ouvindo há muito tempo falar do fim dos cookies, né? Que é
Hoje acho que o principal elemento Pra de acabar os tag postinhos, os bolinhos? Aqui tem ainda. Mas tá acabando. Aqui tá Vai acabando. acabar nessa Mas a entrevista. pergunta é, esses cookies, né, que a gente deixa lá nossas pegadinhas pela navegação que a gente faz na internet, vai acabar mesmo? Não vai? E isso acabando, o que muda nos negócios? O cookie em si, ele não vai acabar. O que vai acabar é a natureza do cookie. Então, hoje a gente tem cookies de terceiros e cookies primários. O cookie primário é o dado que eu coleto. Então, eu coloquei no usuário, então os dados vão vindo para mim, né? Diretamente para mim. O cookie de terceiro é quando eu coloco um cookie no usuário, só que não fui eu que coloquei. Foi um terceiro que colocou e ele está coletando esse dado. Então, por exemplo, se eu entro no site do UOL, provavelmente lá tem cookie de terceiros. O UOL tem alguma parceria com alguma empresa que ele coloca o cookie em mim e aí não passa esse dado pelo UOL, vai para um terceiro. Esse é um cookie de terceiro. Qual que é o impacto que isso vai ter quando esse cookie de terceiro acabar? É que essas empresas que pegam muitos... Porque quem faz coloca esses cookies de terceiros, eles acumulam muito dado. Porque eles colocam em muitos usuários. Esse cookie persiste, eu acho que é importante, que ele persiste na navegação do usuário. Então, ele vai coletando tudo que o usuário está navegando. E, consequentemente, você qualifica o usuário. Então, se eu vou fazer um anúncio para quem gosta de futebol, e eu uso esse terceiro como audiência, é bem provável que a minha publicidade para esse cookie de terceiro vai ser muito mais eficiente do que eu fizer para um outro qualquer. Então, esse eu acho que vai ser o impacto, que a personalização de anúncios vai ser, entre aspas, mais prejudicado. Qual que é a saída? É o cookie primário, você fortalecer a sua coleta própria. Então, se eu sou o Carrefour, eu começo a fortalecer minha coleta de dados via CRM, não só mídia, né? Enfim, qualquer outros tipos de dados. E você cria suas próprias audiências para você conseguir ativar. Então, você não depende de um terceiro para ativar uma audiência qualificada. Então, isso eu acho que é um impacto. Vai ser, assim, quem reclama muito, por exemplo, do término do cookie terceiros, vai ser a Meta, por exemplo. A Meta foi uma que chegou até a criar um site, fazer lobby. O Google também, isso. né, fez um site falando que era contra lá. Mas aí depois ele mudou de ideia, né? Porque ele percebeu que ele tem o ecossistema inteiro. É isso que eu não entendo. A Meta tem tanto dado primário, porque mas é porque o cookie terceiro, quem controla é o sistema operacional. Então é a Apple e o Android. A Meta não tem um sistema operacional. Então ele depende dos dois para ser cucado. Então se os dois bloqueiam, a Meta perdeu. Verdade. Então, até que hoje eles usam uma solução chamada Conversions API, que é para você colocar dentro do seu site e faz uma gambiarra para você conseguir coletar esse dado, porque não dá mais, vai ser por terceiro. Então o Meta reclama muito, por exemplo. O que ficou chateado. Chateado tô eu. Gente, obrigado por falar com a gente. A Carol, sua arroba, como você costuma dizer. Gente, quero suas arrobas. Onde a gente acha a Carol? A minha arroba, a minha pessoa é Carol Zaine, Z-A-I-N-E, no Instagram, no LinkedIn também tá como Carol Zaine, mas sigam a firma, que é @vert.se, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Acesse nosso site, vê lá as coisas legais que a gente faz, estudos, dados, e é isso. Ishida. Pode me achar no LinkedIn, Gabriel Ishida, pode me adicionar ali. Enfim, eu falo sobre dados, sobre marketing digital como um todo. E também seguir a app, que aí vai ter bastante coisa. É verdade. Vai ter bastante coisa de tecnologia em app. Eu vou fazer uma publicidade pra você, que você sempre esquece que é importante. O quê? Assine a news a minha do newsletter, Ishida. é verdade. Tem uma newsletter semanal, é verdade. Toda quinta de manhã sobre marketing digital. Tô lá faz quase 4 anos já, mais de 4 anos. Muito boa. Eu quero aproveitar para fazer uma propaganda para você que nos acompanha. Aqui, ó, inovação. Uma visão sobre o uso das tecnologias emergentes e os impactos na transformação da sociedade. Sim. Escrito por Douglas Mikeloff. A história desse livro muito bem. É muito bacana. Esse que vos fala agora ao microfone. Vou resumir. Quem deveria falar do livro você, mas vou resumir. Ele falou, vou fazer um livro usando o chat GPT, ver qual é que é. Aí ele falou, não, peraí, não é assim. O chat GPT também tem que aprender. Aí ele foi lá, trabalhou junto com IA, e aí foi atrás também de muitos dados, foi atrás de muita história. E tá aqui o trabalho pela editora Viseu, o preço é bem bacana ali. 45 a 55, 60 reais no máximo, aí você vai pagar. Pouco menos de 10 reais ou 10 reais no versão livro, e-book. a versão online. E é isso. Boa. E é isso. Por favor, vamos dar uma força. Esse livro é muito bacana e faz uma viagem aí sobre
sobre o assunto inovação. Parabéns pelo teu livro. Muito obrigado, hein? Se despeça, por favor. Para você que nos acompanhou até agora aí pelo canal da SP Negócios, esse é o Collab Innovation, edição especial aqui do Tech Trends 2024. A gente volta numa próxima oportunidade com mais conteúdo bacana. Nós. Boa.